são... Está na hora. Está na hora, né? Já temos aqui já 14 participantes, e os que vierem, aí, se Deus quiser se juntar a nós, é que a gente vai passando a informação. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras, convidados. Na tribuna, Marcos Araújo, classificação Ótica Varejo, presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema. É com satisfação que dou início a essa reunião. Não estou com sininho, mas eu bato uma palma aqui e dou início à nossa reunião do dia 28/10 de 2021. Como a gente já vinha conversando um pouquinho antes, depois a gente vai abrir o período de comunicação, né? E consequentemente, eu só não estou vendo o Luciano Fernando, né, para fazer a apresentação. Não sei se ele já chegou. Não está ainda aqui, não. Ainda não chegou, né? Não. Para a gente saber como é que vai proceder a apresentação do nosso palestrante, né, direitinho. Porque eu estou olhando aqui, eu não vi ele, mas tudo bem. Não entrou ainda, não. Daqui a pouquinho ele entra. Tá Alguma bom. coisa que ele está sempre cedo aí. Exatamente. Isso é que eu estou um pouquinho preocupado com isso. Então, passo a palavra para você, Luciano, nosso diretor de comunicação, Luciano Lunardelli. Por favor, Luciano. Muito obrigado, presidente Marcos Araújo. Hoje, com muita satisfação, nós estamos na nossa 19ª reunião ordinária e com a presidência aí do nosso companheiro Marcos Araújo. E hoje teremos a brilhante apresentação, palestra do convidado Valber Carvalho, que muito nos orgulha com um tema bastante interessante, que é o que está além da fé, Irmã Dulce. Um assunto bastante interessante, que tenho certeza que todos teremos o prazer da sua presença, da sua palestra aí, Valber. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos companheiros, companheiras, convidados, companheiros de outros Rotary Clubes que estão nos prestigiando. Eu gostaria aqui de nominar a Evelyn Góes, que em todas as reuniões está nos prestigiando, junto com a sua irmã Andréa Góes. Também a presença do Edmilson Pinho, a Genidalva Cardoso e Marcos Eusébio, que teve que se ausentar, nosso companheiro visitante do Rotary Clube da Bahia. Ele está num outro evento de Rotary, então pediu, só queria dar um abraço no nosso palestrante, Walter Carvalho. Agradeço a todos e retorno a palavra ao nosso presidente. Obrigado, meu companheiro Luciano Lunardelli. Eu vou tentar a gente ser mais breve, a gente já estava assim, vou abrir o período das comunicações. Eu, dando início a essas comunicações, justamente para falar do nosso... hoje eu me senti mais assim, feliz e aliviada de a gente ter concluído a aquisição das bicicletas, né, para doação do Ipanema Presente. Graças a Deus deu tudo certo, né? Agora é só aguardar o dia do evento para nós fazermos todo o nosso protocolo, a nossa doação. Agradecer a todos os companheiros que participaram, todos os companheiros que fizeram a doação, os que não fizeram. Eu me sinto muito feliz com esse nosso projeto, né? Que vai findar assim, com uma cereja do bolo na entrega lá no Golfe Olímpico, com todos nós que pudermos irmos, né? que comprou o ingresso, enfim. Muito bom a gente poder participar do nosso bairro com ajuda, na segurança, seja na educação, na saúde. Eu me sinto muito, muito gratificado com isso, né? Com toda a ajuda, todo o suporte que todos os companheiros têm ajudado, Luciano, Eunice, Monjardim, Robert, enfim, todos, a doação do ABOL, todos, né? Eu fiquei muito feliz com
com essa conclusão do projeto aí da gente comprar as bicicletas, ter dado tudo certinho, já está entregue, tudo direitinho, tá bom? Eu fico muito feliz querendo participar disso. Consequentemente, um doador de fora, que é o Rafael, um dos sócios lá do Talho Capixaba, que foi um rapaz muito solícito. Eles abriram essa loja, agora até esqueci o endereço, né, Luciano, lá em Ipanema, e até depois o Bom Jardim. Ele convidou a gente para a gente ir lá e tomar um café, que ele está muito ocupado, a loja nova, enfim, ele também sempre. Mas é isso, é a comunicação que eu tinha a fazer a todos os companheiros que estão presentes, aos que não estão, que depois vão ver no YouTube a nossa reunião, tá bom? Tem mais alguém que queira fazer alguma comunicação, que queira falar alguma coisa que logo em seguida a gente vai fazer uma adaptação, viu, Luciano? Certo. Com o nosso palestrante, para podermos dar início à palestra e, consequentemente, não tomar muito tempo dele, né? Tem isso também. Exato. Acho que é uma boa sugestão fazer você uma apresentação de boas-vindas. Eu estou tentando falar com o Fernando aqui no celular, mas deve ter acontecido alguma coisa para ele não estar presente. E aí acho que dá continuidade, fica melhor. O Fernando chegando, ele faz a apresentação pelo final da reunião, sem problema. Tá ótimo, tá ótimo. Então, nosso querido Valber Carvalho, nós temos sempre, né, como você já deve ter participado de outra reunião de Rotary, o convidado faz a apresentação do palestrante, né? Eu não sei, agora a gente foi meio pego de surpresa, né, com a ausência do Fernando, que Deus tenha que não tenha acontecido nada, ele daqui a pouco está aí com a gente. É uma satisfação ter ele aqui conosco, viu, Valber? Com a sua palestra, que vai ser um tema muito interessante, um tema muito bonito, mais um aprendizado que a gente tem com todas as palestras que foram maravilhosas que tem aqui no clube. Eu peço a gentileza que você faça a sua apresentação, né, porque como eu não peguei nenhum dado seu, que o Fernando é que tem, para que você nos ilustre com a sua informação pessoal, tudo direitinho, para que nós conheçamos você um pouquinho melhor e, consequentemente, você começa a sua palestra, tá bom? Eu peço, por gentileza, que você nos desculpe por essa falhazinha de hoje, tá? Eu passo a palavra a você, Valber, que você faça a sua apresentação e consequentemente, a sua palestra. Você tem a palavra. Ele está ouvindo? Okay. Agora eu estou falando, né? Eu pensei que eu tivesse ligado, eu estou ligado agora. Tá. Ótimo. Vamos lá, gente. Boa noite. É muito prazer eu estar aqui falando com vocês. Sempre falar para o Clube Rotary, em qualquer lugar do Brasil, é sempre o sinônimo de estar falando para uma plateia, não só uma plateia seleta intelectualmente, mas uma plateia focada, atraída, imantada pelo amar e servir. E o amar e servir é a tônica, é o próprio espírito que norteou Irmã Dulce ao longo da sua trajetória. Meu nome é Valber Carvalho, eu tenho 61 anos, me formei em jornalismo em 1984 e logo em seguida fui trabalhar em jornal, no Jornal à Tarde, que era o maior jornal daqui da época, e logo em seguida, eu inaugurei a TV Educativa aqui em Salvador. Foi como repórter da TV Educativa que eu tive a oportunidade de entrevistar a Irmã Dulce algumas vezes. E desde então ela me chamava a atenção. Depois eu fui para outro jornal, Tribuna da Bahia. Em 1991 eu fui morar em São Paulo, trabalhei na revista Imprensa, trabalhei na TV Manchete, um pouquinho na TV Cultura, e 2 anos depois eu retornei para Salvador. Eu comecei a trabalhar fiz outro jornal, Bahia Hoje,
e desde 1999 até 2019, durante 20 anos, eu fui apresentador e redator final de um programa aqui na Bahia Agrícola, chamado Bahia Rural, que é o irmão menor estadual do Globo Rural. Ah, Nesse período, eu comecei esse projeto Irmã Dulce. Então, o projeto Irmã Dulce começou em 2013. Eu fui convidado pela Assembleia Legislativa para escrever sobre um personagem daqui da Bahia. Eu tinha 3 em mente, e aí uma irmã minha mais velha, muito inteligente, muito arguta, ela disse: se eu fosse você, eu fazia Irmã Dulce. Eu estava na dúvida ainda. Mas aí isso já pesou na minha decisão, e eu fui fazer uma entrevista com o museólogo Oswaldo Gouveia, que era o chefe do Memorial de Irmã Dulce, e eu nem cheguei a fazer as entrevistas com as outras pessoas. Apenas essa entrevista, 2 horas, gravada em áudio, e eu descobri que eu não sabia nada sobre aquela personagem que eu entrevistei várias vezes, mas entrevistava o factual, o hospital que está sendo ampliado, a inauguração de uma nova unidade, mas o passado dela e a trajetória não só apenas de um ser religioso, é isso que eu acho importante dizer para vocês. Eu considero a Irmã Dulce uma das personalidades femininas mais importantes do século XX, do nível de Madre Teresa de Calcutá. Talvez ainda não seja conhecida mundialmente porque não falamos inglês. Eu tenho uma frase aqui, que é uma frase dela, que eu gostaria de começar a nossa palestra. Eu acho que tem muito a ver com o espírito rotariano. O pouco de muitos faz a diferença. ah, com certeza, com Irmã certeza. Dulce, Irmã Dulce, Marcos, ela é um fenômeno. E é importante dizer para vocês do Rio de Janeiro que conhecem ela um pouco. Ela esteve em alguns programas cariocas algumas vezes, esteve em Flávio Cavalcante, por exemplo. Era um programa muito famoso, né? Vocês sabem, na década de 60, 70. Mas Irmã Dulce, ela tinha uma capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de preencher todos os, os papéis sociais. Vamos ver se eu começo a sair da estação, que o trem ainda está um pouco preso aqui na estação. Irmã Dulce, Fique à vontade. para eu entender ela, para vocês terem uma ideia, eu me dei conta de que eu estava junto a uma correnteza muito forte, como se fosse o ambiente de pesquisa fosse um rio com uma correnteza muito forte. E eu entendi que para eu fazer uma obra diferente, que realmente viesse a trazer coisas novas sobre a vida dela, seria importante eu ouvir pessoas beneficiadas por ela. Então, geralmente, um livro, ele pega a família, as suas relações sociais, às vezes as relações políticas do entrevistado. Eu quero dizer para vocês que o livro proposto pela Assembleia Legislativa, ele me dava 4 meses de prazo, eu esqueci de dizer isso, e eu vi que era um projeto de anos, e eu fui lá e disse: olha, não dá para fazer com vocês, eu vou fazer de forma autônoma. E aí eu empreendi, comecei a empreender essa jornada, e eu entrevistei 513 pessoas. É um número assim, chega a assustar, né? E eu tive que dividir esses entrevistados em 23 diferentes categorias de relacionamento: familiares, doadores, empresários, políticos, médicos, funcionários, voluntários, militares, mídia, os filhos sociais, que ela criou 1.000 crianças, 1.000 Nossa, jovens, e posso dizer para vocês que 99% deles ela conseguiu tirar de uma situação de risco social, até de crime, para se tornarem bons cidadãos. Ela dividia a sociedade, na concepção de Irmã Dulce, a sociedade estava sumariamente dividida entre 2 tipos de pessoas: aqueles que podiam ajudar e aqueles que deviam ser ajudados. A divisão da sociedade dela era muito clara, muito simples. Era uma missão infatigável. E vejam, como é que eu posso descrever para vocês uma religiosa
que era, ao mesmo tempo, excelente em marketing. Ela vendia muito bem as obras dela. Vou contar uma passagem aqui rapidamente para vocês. O presidente Figueiredo, em 1979, setembro de 79, ele vai inaugurar obras dos Alagados, que era a favela, a maior favela do mundo. 100 mil pessoas moravam em palafitas, era uma favela horrorosa. E aí ele vai visitar as obras de Mandus. E ela, muito sabidamente, vocês verem a questão do marketing, ela levava o possível doador para o pior lugar que havia no hospital. Ela não levava para os lugares que estavam funcionando. E levou o presidente Figueiredo para o necrotério. E aí estava cheio. E ele disse assim: irmã, tem um ali que está se mexendo. Aí ela falou: meu filho, aquele está vivo, eu coloco embaixo. Os mortos ficam na pedra fria em cima. E o presidente ficou lívido, sem sangue, saiu de lá e disse: irmã, eu vou lhe ajudar, eu sou capaz de assaltar um banco, mas eu vou ajudar a senhora. Ela disse, muito bem-humoradamente: meu filho, me chame no dia do assalto, que eu vou com o senhor para ajudar a fazer o assalto e conseguir o dinheiro para aqui. Então, ela tinha esse nível de humor. Ela era, bem, como eu estava dizendo, uma pessoa boa de marketing, uma grande empreendedora da caridade, uma pessoa que o ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá, o construtor Norberto Odebrecht, diziam: foi a maior administradora que eu já vi na minha vida. O ex-ministro José Serra disse: é impressionante como o dinheiro que nós aplicamos aqui multiplica-se e muito mais do que em outras instituições, ou seja, governamentais ou até não governamentais. Então, ela fazia questão também de ser uma enfermeira. Ela passava todas as noites visitando os doentes. Ela era uma assistente social e ela era essa mãe social. Eu diria que ela tinha muitas mulheres numa mulher só. E essa trajetória, tudo começa com uma espécie de um chamado divino. A vida dela é muito dividida em ciclos de 13 anos, e aos 13 anos ela tem uma epifania. E nessa epifania, a tia leva para um cortiço, onde ela, pela primeira vez, enxerga aqueles mendigos que iam na porta dela de uma maneira muito concentrada. Algum problema? Muito concentrada. E isso é minha mulher, porque ela é minha assessora. Às vezes ela diz: está falando muito alto. Ela vem aqui e sempre me dá um Ai, que toque. bom, que bom. É assessora de tudo aqui. Aí, vejamos, ela tem essa epifania e, nesse dia, ela tem uma revelação divina e ela volta para casa. A família diz que ela chega a vomitar e ela conta posteriormente que nunca mais ela quis saber de outra coisa que não fosse os pobres. Até então, é necessário dizer para vocês, ela já tinha uma vocação em casa. Quando algum mendigo aparecia, ela chamava a mãe desde criancinha: mãe, lá vem eles, lá vem eles. Mas depois ela se tornou uma menina muito levada, gostava de jogar futebol, de brincar de guerra de badogues, né? Estilingues, como vocês chamam. Até o dia ia para o estádio com o pai, ver o Ipiranga, que era o grande time da época, o time que despertou a paixão de Jorge Amado, de vários intelectuais, que era um time de pardos e negros, que tomou conta do futebol baiano na década de 20. E ela ia para o estádio, e a partir desse dia, com 13 anos, ela nunca mais quis outra coisa que não fosse cuidar de gente. Então, ela passa a desenvolver essa vocação, esse chamado espiritual a alcança, e a vida dela se transforma para sempre. É muito interessante também a gente colocar que ela foi uma santa das ruas. Ela não foi uma tradicional religiosa de um convento contemplativo que passava todo o tempo rezando. Ela ia pedir dinheiro a um empresário e ela dizia que ela estava, naquele momento, fazendo uma oração. Ela estava fazendo o pedido, enquanto o empresário estava contra-argumentando, muitas vezes negando o pedido,
ela estava orando, e ela chamava de oração de vigília. E essa oração ela fazia em qualquer lugar e a qualquer momento. É muito interessante dizer também que Irmã Dulce não foi uma unanimidade todo o tempo. Ela se torna unanimidade com o passar dos anos. Durante muito tempo, ela foi chamada de Freira Pidona, porque ela realmente pedia muito. Ela pedia e ela não parava de pedir. Os projetos que Irmã Dulce tinha, eles, uma vez concluídos, ela ia ao microfone, agradecia aos governantes, empresários, e dizia: muito obrigado ao comércio, muito obrigado à indústria, mas, como vocês sabem, eu vou precisar de mais. Então, todos davam risada e a coisa continuava, como uma grande roda. Eu cheguei a pensar, quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse livro, que chama-se Além da Fé, a Vida de Irmã Dulce, que é o tema da nossa palestra, o que é que existe além da fé. Quando comecei a me debruçar sobre esse tema, uma coisa me chamava muito a atenção. Em que momento foi que Irmã Dulce se descolou do que seria uma trajetória religiosa típica e passou a ter uma atuação singular, uma coisa única? E eu cheguei, depois de muita pesquisa, chegamos à data de 1940. Ela tinha 26 anos. É muito interessante dizer para vocês que a vida dela é toda dividida em ciclos de 13 anos. Ela vive 77 anos, 9 meses e 17 dias. Faltavam 2 meses e 13 dias para ela chegar ao sexto ciclo de 13. Então, esse livro é dividido, essa é a primeira parte da biografia, em 600 páginas, mas não assusta, porque nós fizemos o livro como se fosse um filme. Então, nós temos narrativas paralelas, cada capítulo nós estamos em um lugar. Primeiro, vamos supor, o primeiro capítulo nós estamos falando do que está ocorrendo dentro da família dela. Capítulo seguinte, o que está acontecendo dentro da congregação que ela vai escolher, que nasce em Santarém, no estado do Pará, e que vai evangelizar índios. O terceiro capítulo, nós estamos nas ruas da Bahia, com a dificuldade de vender cacau, que era a grande espinha dorsal da economia baiana, navios retidos no porto, por exemplo, medo de bombardeios, e nós estamos nesse cenário, com a tuberculose aumentando a cada dia, a chegada de flagelados da seca. Eu não sabia, vinha descobrir aqui com a pesquisa, que Salvador teve, na década de 40, o maior índice de tuberculose do mundo na faixa entre 20 a 29 anos e o maior índice de tuberculose no Brasil em todas as faixas. Para vocês terem uma ideia, enquanto a média brasileira é de 200 casos por cada 100 mil, Recife era o segundo colocado com 400 casos, e Salvador mais de 700 casos por cada 100 mil. Enquanto nos países desenvolvidos, a média era de 80 casos por cada 100 mil. Então, se dizia na Bahia, na época, que ou você é tuberculoso, ou foi, ou será. Então, nesse universo pavoroso de a cidade se pauperizando, a tuberculose aumentando, levas de mendigos chegando, Salvador não tem um clima que mata ninguém, as pessoas poderiam ficar dormindo embaixo das marquises. E a gente retrata isso no capítulo. Capítulo seguinte, nós estamos retratando um pouco do Brasil, a chegada da gripe espanhola, por exemplo, ao Brasil, assim como a Covid, matou muito mais gente até, e as guerras mundiais sendo deflagradas. E aí, a partir do momento que a gente conta que está ocorrendo dentro da casa dela, depois o que está ocorrendo dentro da congregação que ela vai optar, depois o que está ocorrendo nas ruas da Bahia e depois o que está acontecendo Brasil e mundo, a gente volta para a casa dela. Então, semelhante a uma novela, que a gente sai de uma locação, vai para outra, para que a gente, quem esteja, o leitor, esteja se ambientando num Brasil republicano que a gente mal estuda, né? Nós estudamos o Brasil colonial, o Brasil imperial, e quase nada sabemos do Brasil republicano. Então, aqui tem muito da história,
da primeira metade do século XX. A ideia era não fazer um livro religioso, mas fazer um livro de história cuja protagonista fosse uma religiosa diferente, uma alma de luz enviada por Deus ao Brasil e que nós, no meu caso, por exemplo, e vocês também, mesmo distantes em outro estado, tivemos a sorte, a oportunidade de conviver de alguma forma. Então, a gente vem contando essa história e vou até fazer uma confidência a vocês aqui. A maneira que eu procurei descrever essa história era também para atrair pessoas que não fossem necessariamente religiosas. Então, não é um livro clássico, não é um livro religioso. É um livro que conta como uma pessoa se santifica a partir de tantos gestos de humanidade. Então, irmã Dulce, ela se tornou santa, foi reconhecida pelo Vaticano como santa, de tanta humanidade. E é muito comum para a gente, pesquisador ou jornalista, quando a gente se debruça muito sobre a vida de alguém, é muito comum encontrarmos sinais de que os pés do determinado santo são de barro. Basta a gente ir colocando a lupa, vai estudando, olha, isso aqui está meio estranho. No caso dela, não. Quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu buscava, mais eu encontrava a humanidade. Licença. Eu vou contar para vocês rapidinho aqui. Irmã Dulce, hoje, onde é o santuário dela, ela ia fazer uma obra gigantesca, que era o Círculo Operário. O presidente Dutra veio inaugurar esse Círculo Operário aqui na Bahia em novembro de 1948. Mas a campanha de arrecadação de dinheiro começou em janeiro de 47. Não, começou em 1946. E em 1946 para 47, o construtor Norberto Odebrecht, recém-formado, ele ia construir o prédio e ela disse: olha, doutor, o senhor vai ter que pegar esse primeiro dinheiro aqui que a gente conseguiu e o senhor vai fazer a fachada. Ele disse: não, senhora, toda a construção, a senhora não conhece de engenharia, toda a construção começa com a fundação, depois é que nós fazemos a fachada. Ela disse: o senhor que não está entendendo, vou explicar para o senhor. Se o senhor construir a fachada, aqui nós estamos na zona industrial da Bahia. Todos os grandes industriais passam por aqui. Se eles virem apenas a fundação, eles não vão acreditar que está pronto. Mas se eles virem a fachada pronta, eu tenho a certeza que o dinheiro vai chegar. Ele a princípio ele relutou, mas acabou aceitando e assim foi feito. E a fotografia desse momento é uma foto espetacular, eu vou achar ela daqui a pouco, mostrar para vocês, porque é incrível como é que um engenheiro cede ao pedido de uma freira e faz a coisa do jeito que ela pediu, e assim o prédio foi feito. Mas nessa campanha, ela mobilizou a sociedade inteira. Então, eu vou ler aqui um parágrafo, se vocês me permitem. Irmã Dulce convocou quantos podiam ajudá-la nesse empreendimento. E pedindo, sempre pedindo, às vezes enfrentando má vontade, indiferença, portas que se fechavam à sua chegada, outras obtendo com boa vontade, mas, sobretudo, perseverantemente. Ela pedia. Se lhe recusavam dar auxílio, insistia e voltava a insistir quantas vezes fosse possível para vencer a resistência de sua vítima, mas a sua perseverança, a sua bondade terminavam vencendo. É interessante porque, quando ela começa a conversar com esses grandes administradores e financistas, renomados administradores passaram a comentar, impressionados, encantados ou até mesmo extenuados, a capacidade daquela freirinha de pactuar uma transação. Ela era capaz de entender o que os movia e de persuadir os negociantes mais tarimbados. Como assim? Surpreendendo-os. Um bom exemplo disso foi a maneira engenhosa que encontrou de não deixar sua obra parar. Conseguiu convencer os comerciantes de materiais de construção a lhe venderem a crédito. Pode parecer pouca coisa, mas em 1946 isso ainda não existia no Brasil. Foi uma ideia pioneira
que o mercado nacional da construção civil só veio a adotar muito posteriormente. Então, é incrível como é que uma freira, uma mulher que seria apenas religiosa, e vejam como ela era bonita, ela consegue conversar com o mesmo tom de um empresário e dos mais renomados e poderosos capitalistas da época. Saindo dali, ela ia conversar com as pessoas mais pobres da cidade e conversava com essas pessoas na linguagem dessas pessoas. É como se fosse um camaleão social que ela conseguia unir as duas pontas da sociedade. Então, numa inauguração, por exemplo, de um grande banco, o Banco da Bahia, que chegou a ser um dos 6 maiores do Brasil, estavam lá os ministros, estavam lá governantes e as pessoas também endinheiradas, e elas viam um homem caído ao chão na porta da instituição que estava sendo inaugurada, e a visão daquele homem fétido, sujo, um mendigo, causou estranheza e até repulsa em muita gente. Como é que esse homem está aqui na porta logo hoje? Por que é que não retiram? Como é que deixaram? As pessoas entravam no coquetel e, minutos depois, uma mão pegava no braço deles, eles se viravam, aquela freira imaculadamente limpa, cheirosa, e chegava para eles e dizia: "Ô, irmã, a senhora está aqui, em que posso lhe ajudar?" Ela dizia: "Eu quero dinheiro para aquele homem lá de fora. Aquele homem que, aqui parêntese nosso, que causou repulsa àqueles outros homens." Ela era a ponte, ela ia pedir por aquele homem que alguém não ajudou e não ajudaria, mas através dela a coisa fluía. Ela desobstruía os diques da intolerância ou da indiferença. Então, Irmã Dulce foi um ser muito elevado que esteve aqui entre nós. Algumas pessoas sentiam um certo desconforto com a presença dela. Quando ela faleceu, um homem, um banqueiro daqui de Salvador, um português, ele escreveu uma crônica no jornal dizendo a incômoda presença de Irmã Dulce. Porque uma freira de 1,5 m de altura, 40 quilos, 40 e poucos quilos, magra, muito magra, com problemas de respiração, só tinha 30% da capacidade pulmonar. O que ela fazia? Colocava em xeque, colocava em evidência tudo o que se poderia fazer e não se fazia. Então, o diretor médico do hospital ficou lá com ela durante várias décadas. Quando ela faleceu, ele também escreveu um artigo no jornal que é muito interessante, e ele diz o seguinte, que ele dizendo: "Eu vi as lições do Evangelho sendo exercidas ordinariamente." Aquilo que Jesus pregou, e não podemos falar de Irmã Dulce sem falar de Jesus, porque ela é uma fiel seguidora de Jesus. E então, Irmã Dulce, os atos que ela praticava no dia a dia, de uma maneira ordinária, muitas vezes sem que ninguém estivesse vendo, eram a repetição, ou como a gente usa hoje, quando a gente vai ver um filme que se chama remake, né? Quando a gente vê um filme que nós assistimos lá atrás, quando jovens, e hoje está sendo refilmado com os atores de hoje. Eu diria que ela é um remake do que Jesus nos deixou, sendo que, ao invés da Galileia, era pelas ruas da cidade de Salvador, ou outras cidades do Brasil também. Ela esteve no Rio de Janeiro mais de uma vez. Ela trouxe para nós, atualizou todas aquelas coisas que a gente via e vê no Evangelho, nos Evangelhos. E esse mesmo médico terminou a crônica dele falando uma frase linda. Segundo ele, era tal a força do seu exemplo que, aos poucos, abre aspas, até os mais incrédulos iam se acostumando com a presença de Deus. Fecha aspas. Então, conviver com a Irmã Dulce era estar permanentemente assistindo coisas especiais. Alguns podem chamar de milagrosas. Afora os grandes milagres que levaram ela à santificação,
E eu cito para vocês que acaba de ser lançado um documentário chamado A Luz na Escuridão, já está sendo exibido pelo Santuário lá de Manduce, ainda não está nos cinemas, mas é muito interessante, que conta a vida de um homem que foi miraculado há alguns anos atrás, cerca de 4 anos atrás, e ele foi cego por causa de glaucoma durante 14 anos. Ele foi cego durante 14 anos. Especialistas em oftalmologia dão depoimento no filme. Inclusive, me esqueci o nome dele agora, um bem famoso de São Paulo, que diz: eu estou olhando para o olho de um deficiente visual. O nervo óptico dele está completamente comprometido. Diz para ele: o senhor nunca mais vai enxergar. Um dia, esse homem cego, que se tornou maestro, ele esteve na cerimônia de beatificação em 2011, regendo um coral de idosos cego, e sem saber que ele seria o próximo miraculado. Um belo dia, ele estava com a conjuntivite viral, colocou a imagem dela nos olhos, pedindo a ela que, por favor, poupasse ele daquela dor da conjuntivite viral, que ele conseguisse dormir. O filme retrata isso muito bem. Ele era um rapaz muito alegre antes, tocava violão e tudo. E aí ele adormece, acorda cerca de 2 horas depois e vê uma mão. E ele diz: será que eu morri? Eu estou vendo uma mão. E ele fica impressionado, ele pega o celular para ligar para a mulher. Ele ia se casar, já morava com uma pessoa, e isso era no dia 13 de dezembro, ele ia se casar daí a uma semana. E ele liga para ela, começa a ver as teclas do celular, e ela disse: meu amor, venha para casa que está acontecendo alguma coisa muito estranha. Ela vem correndo para casa e ele vê o rosto da futura esposa pela primeira vez e começa a chorar e diz: como você é linda. Eles vão se casar uma semana depois. Ele foi ao Vaticano, porque a partir desse milagre, que foi feito um grande esforço para não ser divulgado pela mídia antes da hora, a partir desse milagre, o Vaticano reconheceu a santidade de Irmã Dulce. Mas eu vou ler um outro trechinho aqui rápido, porque Irmã Dulce invadiu a Igreja do Bonfim, e invadiu em 1945 para colocar pobres, não exatamente na igreja, mas nos arcos, as arcadas do viaduto que leva até a igreja. Aquela é uma ladeira do Bonfim. E ela coloca esses mendigos lá, nessas arcadas ocas, e o padre pede que ela tire as pessoas de lá, porque aquilo é um lugar turístico, e ela diz que não vai tirar. E o hino do Senhor do Bonfim diz: nessa sagrada colina, mansão da misericórdia. Então, como seria possível tirar os pobres de lá, se no próprio hino do Senhor do Bonfim fala que é a mansão da misericórdia? Eu escrevi esse textozinho aqui a partir de uma descoberta que eu fiz sobre Jorge Amado. Aquele apostolado dela estava provocando um verdadeiro xeque-mate teológico nas autoridades eclesiásticas. O povo a entendia, mesmo desconhecendo as prédicas do Evangelho. Os mais pobres percebiam na sua ação missionária algo de legítimo, reconheciam ali a existência de uma compaixão sincera pelos mais necessitados. Decorridos apenas 10 anos de prática religiosa, seu foco de luz continuava se ampliando. Muitos já a veneravam. O escritor Jorge Amado, que era ateu, percebeu a presença daqueles milagres populares. Na primeira edição do seu livro Bahia de Todos os Santos, no distante ano de 1945, fez a profecia: o povo baiano já a canonizou. O Vaticano irá canonizá-la algum dia, a Santa Dulce da Bahia. Vou parar um pouco de falar para ouvir você. Então, nossa, muito bonito. Eu pessoalmente sempre ouvi, olha, desculpa, eu já estou me antecipando aqui, viu, como presidente aqui,
eu sempre ouvi, depois, Luciano, você me ajuda quem queira fazer alguma pergunta e eu começo a minha. Eu sempre ouvi falar de Irmã Dulce, acho que desde sempre, né, das suas obras e tudo, até na época, que sempre gostei uma pontinha de política. Antônio Carlos Magalhães, uma vez, comentando a respeito das suas obras, né? Eu acredito, como muita gente, mas eu nunca tive como é que se diz? Uma noção dos seus feitos, né? Das suas caridades e as coisas. A minha pergunta é, ela chegou a construir algum centro de caridade fora de Salvador, ou toda a vida dela, né, ela foi baseada basicamente ali em Salvador e nos arredores? Ela foi para outros estados? Não, sempre ficou na Bahia. Veja, presidente, é muito interessante a sua pergunta, porque Irmã Dulce, em determinado momento, primeiro ela brigou, entre aspas, com o arcebispo, depois cardeal, o cardeal Álvaro Augusto da Silva, que era um homem muito severo, e brigou porque ela queria fazer aquele apostolado dela junto aos pobres, numa época que mulher praticamente não convivia com homem, né? As escolas, todos eram separados. Posteriormente, ela recebe uma promoção para ser a terceira pessoa no Nordeste, Norte-Nordeste, na congregação dela, que é das Irmãs Missionárias da Imaculada Concepção da Mãe de Deus. Ela não aceita, ela não vai. Ela, segundo o testemunho, ela começa a exudar sangue pelos pés e tem que ficar na cama porque começa a sair sangue pelos pés, pela sola dos pés. Uma testemunha muito próxima a ela, morreu tem 2 anos, me contou isso. Mas o que se sabe é que ela não foi. E aquilo não poderia ter acontecido. Era um sinal de... aquela determinação era em obediência, que é uma das regras canônicas que uma freira ou um padre, no momento que ele é designado para algo em obediência, ele não pode nem refutar. E ela não foi. Ela dizia que ela não poderia abandonar os pobres dela. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte: quais são as cidades no Brasil que tinham maior número de negros vindos da escravidão? Salvador e Rio de Janeiro. Rio de Sendo que Janeiro. o Rio de Janeiro era a capital federal. Vocês provavelmente não sabem, a gente conta aqui nesse livro, que é o seguinte: todo o dinheiro que a Bahia arrecadava vendendo cacau para a Europa, ela não tinha o direito de importar. A Bahia não tinha o direito de importar. Tudo que precisasse importar, teria que comprar na mão dos cariocas. Os cariocas tinham, por ser a capital federal, tinham o direito de importar carros, refrigeradores, posteriormente televisores, e a Bahia teria que, acho que outros estados do Brasil também, não todos, mas teria que comprar na mão de quem tinha o direito de importação. Então, o ônus de ter uma cidade que vai perdendo relevância com o passar das décadas, e no final do século XIX, juntamente quando a Igreja faz o seu documento mais importante, que é a encíclica Rerum Novarum, quando o comunismo começa a crescer na Europa e que os trabalhadores estavam vivendo em condições subhumanas por causa da Revolução Industrial, e a Igreja descobre que ela tem que fazer esse papel de se aproximar dos pobres e deixar uma atitude mais patrimonialista. Nesse exato momento, Salvador está inaugurando a mais importante fábrica, relação capital-trabalho do Brasil, que é uma fábrica famosa de um homem chamado Luiz Tarquínio. É uma revolução na relação capital-trabalho, a gente conta aqui também, porque era uma fábrica que dava ao empregado tudo o que ele precisava: moradia de boa qualidade, com jardinzinho, com quintal, casas de 2 andares, cooperativa para compra de gêneros, médico e vilas na frente. Então, esse momento aí, a Bahia tinha 50% da indústria têxtil do Brasil.
Em 1950, só tem 1% da produção têxtil brasileira. E era justamente essa indústria têxtil que melhor e mais fortemente empregava quem tinha vindo ou era filho de escravo, pessoas com pouca capacidade, pouca alfabetização e sem muita oportunidade de trabalho. Então, se pensarmos que a Bahia foi, provavelmente eu faço sempre essa... Você está falando isso? Opa, Antônio, entrou alguém aí? Alô? Já foi resolvido, já. Já foi? Já. Restabeleceu? Já. Vamos lá, Valber. Então, eu estou fazendo uma volta um pouquinho maior para te responder. Então, Certo. Salvador, muito provavelmente, era o lugar mais problemático do Brasil, porque não tinha os capitais, o capital, o fluxo financeiro da capital federal, que também tinha uma grande herança de escravos, de pessoas vindas da escravidão ou filhos da escravidão, e Salvador não tinha, era uma cidade que estava perdendo relevância e a economia minguando, né? Então, como eu disse, a tuberculose graçando e um grande fluxo migratório nos dois sentidos, recebendo mendigos das secas, e Salvador e a Bahia, na década de 40, foi quem mais contribuiu com a migração interna no Brasil, quem mais doou trabalhadores para as indústrias do Rio e de São Paulo e para a lavoura cafeeira, São Paulo e Paraná. Então, era um quadro muito terrível. Eu sempre pergunto, e Manduce nasceu na Bahia por merecimento nosso ou por necessidade nossa? Eu acredito que ela não tinha como sair da Bahia, porque aqui, em Salvador, se encontravam todas as piores condições para que ela exercesse o seu apostolado. E digo para vocês também que a descoberta está aqui no livro. Essa Bahia do pobre comendo muqueca e os grandes quitutes que estão nas obras bem famosas aí sobre a Bahia, isso não era a realidade de todos os pobres. Era dos pobres que estavam à beira-mar, que trabalhavam nas feiras e muitas vezes faziam um serviço braçal e recebiam um peixe grande em troca, mas o trabalhador que veio do sertão, que trabalhava na construção civil, que era pobre, esse comia carne seca com farinha. Então, esse quadro mais romantizado da pobreza, a gente também desmonta um pouco aqui nesse livro. Ah, ótimo. Nossa, foi uma ilustração que realmente sempre bom uma pessoa de um conhecimento assim nos esclarecer esse período da história do país, né? Eu passo a palavra para falar que eu não falei aqui, viu? Vejam, essa fotografia aqui, ela surgiu durante a pesquisa. Se a gente pudesse falar de arqueologia, essa é a grande foto do livro. Essa foto é o galinheiro que ela invade, tira as galinhas, coloca os mendigos, e hoje, minha gente, é o maior hospital totalmente SUS do Brasil, com 2.200.000 atendimentos por ano. Tudo começa nesse galinheiro aqui, ó. E nem as obras sociais tinham essa foto. A gente conseguiu nos Estados Unidos, através de aproveitando a pandemia, muita conversa pela internet, muitos pedidos. Eu contei com a colaboração lá da sede central da congregação dela, e a gente conseguiu fotos muito boas, espetaculares. Aqui, Manduce, com esse homem aqui no meio, é um jagunço que foi do bando de Lampião, e ela ia tocar acordeon todos os sábados à tarde para os presidiários. Aqui vocês veem a grade do presídio. Ela fazia um trabalho de preenchimento de várias funções sociais, seja dos mais pobres, seja dos presídios, seja na feira. Vocês terem uma ideia, ela era uma personagem na Feira de Água de Meninos, que é a famosa Feira de Água de Meninos. A chegada dela formava-se um cortejo
de pessoas querendo ajudar, muitos deles carregadores, estivadores de feira, que passavam a integrar um certo cortejo para ajudar a cada doação que tinha, levar para a Kombi, que ela trazia e deixava na entrada da feira, para levar comida para os pacientes dela e os mendigos dela. Nossa, muito bacana. Nossa, foi assim, uma ilustração que eu estou assim encantado, encantado. Eu passo a palavra ao meu diretor de protocolo para saber, Luciano, se tem mais algum companheiro que queira fazer alguma pergunta ao nosso palestrante. Tem sim, o nosso companheiro Fernando Vieira vai fazer uma pergunta. Fernando, bem-vindo, Fernando. Boa noite a todos, presidente, boa noite. Meu caro Valber, desculpe o atraso, eu cheguei há pouco do escritório, peguei um engarrafamento muito grande, estava preocupado, mas o clube é muito organizado, deve ter dado tudo certo aí na sua apresentação. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, Valber. Você chegou a conhecer a irmã Dulce pessoalmente? Sim. Cheguei sim, Fernando. Um prazer falar contigo. Eu entrevistei a irmã Dulce algumas vezes como jornalista da TV Educativa. E a presença dela, quando eu era adolescente, na década de 70, eu nasci em 1960, só para vocês terem uma ideia, a presença dela, ao passar pelas ruas centrais de Salvador, atraía os olhares. As pessoas do outro lado da rua paravam para vê-la passar, identificavam ali um ser que parecia não ser desse mundo. É como se a gente enxergasse em uma pessoa a bondade concentrada. Mas é bom, eu vou chegar na sua pergunta, na sua resposta rapidinho. E é interessante que muita gente diz assim, olha, ela era santa, ela não era tão boazinha assim, não. Aí, a pessoa que me disse isso, eu fui conversar com ela, demorei alguns meses para ela aceitasse me dar entrevista, e eu fui saber o motivo. Ela trabalhava de dia e ia trabalhar de noite no Hospital Santo Antônio. E não sabia que Irmã Dulce passava pelas madrugadas, passando a mão na cabeça de cada mendigo daquele, de cada pessoa pobre. A pessoa estava dormindo e muitos esperavam a madrugada inteira para receber aquela mão na cabeça. E, ao chegar em determinados ambulatórios, encontrava pessoas dormindo, tipo um assistente de enfermagem dormindo. E ela não dizia nada. Ela pegava e olhava os remédios prontuários, os que estavam atrasados, começava a preparar as injeções, e aí a mulher acordava e dizia, ô, irmã, a senhora está aqui, espera aí que eu vou pegar, vou fazer... Não, minha filha, você não estava dormindo? Continue dormindo. E já sabia que a segunda falta que ela encontrasse a pessoa fazendo a mesma coisa, ela diria, amiga, você não dá para cuidar de gente, não. Seu negócio é armarinho, vai trabalhar no comércio, mas cuidar de gente não é o seu forte. Por quê? Porque ela entendia, e muitas daquelas pessoas eram pobres e não tinham vontade de cuidar de pessoas mais pobres. Ela entendia que o ser humano, em sua complexidade, todos eram iguais. Para vocês terem uma ideia, ela não fazia distinção de religião. Nesse livro aqui, a gente conta o encontro dela com Divaldo Franco, que foram amigos a vida inteira. Ela tinha uma relação também de sempre abrir as portas para as mães de santo da menininha do Gantuá, que também gostava muito dela e mandava presentes para ela, e ela também se referia com muito carinho à mãe menininha. Então, ela não tinha distinção de religião, não tinha distinção de classe social, de cor, de nada. Ela entendia que o ser humano, em sua complexidade, merecia ser atendido, e não apenas de uma maneira quantitativa. Uma vez entrando no hospital dela, ela queria que aquele homem ou aquela mulher fosse tratado com toda a dignidade. E então, nesse ínterim, segunda metade da década de 80, eu, como jornalista da TV Educativa, eu entrevistei ela algumas vezes e aquilo foi me chamando tanto a atenção que eu tinha uma máquina fotográfica usada, aquelas máquinas que a gente comprava de segunda mão, profissional, uma época que as pessoas não tinham o hábito de ter uma máquina fotográfica, né? Tirar fotos preto e branco.
E aí eu botei a máquina dentro da mochila e disse assim, um dia desses, com tantas pautas que estão acontecendo sobre a ampliação do Hospital de Irmanduz, eu vou tirar uma foto dela. E aí, acabada uma entrevista, eu, timidamente, porque eu sabia que ela estava sempre em movimento, ela acabava da entrevista e ia direto para os doentes, eu disse, irmã, a senhora, posso tirar uma foto sua? E ela imediatamente se impertigou e disse, pode. E aí, quem disse que eu tinha coragem de tirá-la dali? Eu não tinha flash, o corredor era meio escuro. Eu digo, vai assim mesmo. Fiz a fotografia e estará no segundo livro, segunda metade da vida dela. Fernando, eu queria só lembrar uma coisa aqui que eu estava quase deixando passar. O 13, na vida de Mandúcio, eu acho que 13 é um número crístico. Ela nasceu no dia 26 de maio, que é o dobro de 13, tinha como santo de devoção Santo Antônio, 13 de junho, vestiu o hábito pela primeira vez em 13 de agosto, foi canonizada em 13 de outubro, foi batizada em 13 de dezembro, que é o dia do milagre também que eu citei agora há pouco, foi crismada em 13 de janeiro, morreu em 13 de março, e 13 de maio é a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Aí eu fui comentar isso com a minha mulher, ela disse, Jesus e mais 12 discípulos também dá 13. E lembremos que Salvador é uma cidade que fica no paralelo 13, no hemisfério sul, e os grandes santos, dois últimos grandes santos da Igreja Católica, Santo Antônio e São Francisco, também são do século 13. A vida dela, aqui nesse livro, a gente dividiu em ciclos de 13 anos. Então, esse primeiro volume, os capítulos são curtos, de 6 páginas em média cada um, muitas ilustrações, temos quase uma ilustração a cada 3 páginas, tem 185 ilustrações, e a gente dividiu assim, a primeira parte desse primeiro livro tem o ciclo 0, que é antes dela nascer, depois vem o ciclo 1, que é a infância, o ciclo 2, que é a vocação, e o ciclo 3, que é a ação, que eu quero falar daqui a pouquinho, se eu tiver um tempinho, porque é importantíssimo, é o que define toda a trajetória dela, uma relação direta com Deus. Bom, muito estranho, às vezes eu não sei nem explicar o meu encontro com a irmã Dulce, porque eu estudei no colégio Nossa Senhora da Guia, ali na Boa Viagem, você deve conhecer, perto do colégio Dom Macedo Costa, que era em frente ao Hospital Santo Antônio, que era da irmã Dulce. Né? Então, não sei porquê, na hora do recreio, em todos os anos que eu estudei lá o ginásio, isso aí por volta de 13 anos, 12, 13 anos, eu atravessava a rua, no lugar de ir jogar bola, futebol com meus colegas, eu atravessava a rua e ia lá para o Hospital da Irmã Dulce e ia falar com ela. Isso passou a ser diariamente. Então, ela já me esperava lá e ia me levar para conhecer os doentes que ela tinha pego durante a noite. Ela saía à noite, tarde da noite, para pegar os doentes que estavam na rua e abandonados, né? Às vezes pela a própria família, e ela me abraçava. Eu lembro do abraço dela, era pequena, eu tinha 12 anos, ela era da minha altura, para você ter ideia. Ela me abraçava, me beijava e dizia para mim, você veio ver seus doentinhos? Eu dizia, vim sim. E ela me levava de um a um aqueles doentes que pobres, né, que ela levava lá para o hospital. Isso eu tenho em minha mente como se fosse agora, nesse momento. Eu fiz isso durante 4 anos. Depois eu fui para o Colégio Estadual da Bahia, passei a frequentar menos, depois fui para a Escola Politécnica, que eu estudei engenharia na Escola Politécnica, na Universidade Federal da Bahia, e me distanciei, depois vim para o Rio de Janeiro, me distanciei mais ainda, mas nunca esqueci, eu tenho uma imagem dela aqui na minha frente, né? E rezo diariamente para ela, e ela já me fez alguns milagres, a mim, pedidos meus, tanto ela quanto Nossa Senhora da Aparecida. É uma coisa fenomenal, e eu sei que o corpo dela está lá, né? Foi mumificado, está dentro de vidro, né? Que eu não conheço ainda, a Elizabeth, minha colega, minha amiga, que está aí presente.
conheço a Elizabeth há 60 anos, desde os 9 anos, 10 anos, e a Elizabeth tem fotos até com ela, mas eu a conheci pessoalmente. Realmente é uma pessoa muito humilde, tá? Não conheci esse lado dela agressivo, nunca foi agressiva comigo, nem havia agressiva em momento nenhum em todos esses 4 anos que eu estive com ela. Ela deveria, sim, ser agressiva com as pessoas que ela pedia e negavam, e muita gente ajudou, a toda a sociedade baiana até hoje ajuda. Eu sou um sócio protetor do hospital, faço doações mensais para lá, e foi um prazer muito grande, Walter, mas não quero falar mais, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer. Fernando, primeiro dizer que seu testemunho é muito bonito e eu quero conversar com você depois, tá bom? Tá bom. Porque é muito interessante. A gente sabia que alguns colégios aqui em Salvador, principalmente o Colégio Antônio Vieira, Colégio Católico, ele costumava levar os alunos para conhecer essa realidade. Todos os anos iam turmas de alunos para lá. Eu gostei demais da sua história. Eu achei muito linda, porque nessa idade não é comum uma criança ou um adolescente largar os amigos e as brincadeiras para ir ver aquela realidade que para algumas pessoas choca muito. O Rotary Clube da Bahia, ele sempre teve uma parceria com as obras de Irmã Dulce, né? Hoje as obras cresceram muito desde a morte dela. Em 13 de março vão se completar 30 anos que ela faleceu. As obras foram assumidas pela sobrinha dela, Maria Rita Lopes Pontes, e Maria Rita tocou, eu chamo ela era jornalista, né, de origem, formada em jornalismo, e ela transforma esse barco num transatlântico maior ainda em termos de alcance de número de pessoas, porque a Irmã Dulce, ela fazia tudo isso tocada pela luz de Deus. Então, a certa feita, mais de uma vez, chegaram empresários lá, disseram: irmã, eu vou ajudar aqui a colocar as coisas em ordem. Então, vamos fazer o seguinte, vou percorrer o hospital e disse: quem é seu tesoureiro? Me apresente seu tesoureiro. Ela: vem cá comigo. Aí chamava a pessoa andava o hospital inteiro, e chegando lá na sala, ela disse assim: esse é o meu tesoureiro, Santo Antônio. É ele que me dá tudo que eu peço. Então, pede cimento, Santo Antônio dá. Pede tijolo, Santo Antônio dá. Tem um caso famoso de uma vez que ela não tinha comida, e não foram poucas as vezes, que ela era uma excelente gestora até do depósito, mantimentos, tudo, mas dizia: olha, minha filha, acho que ela fazia isso até numa atividade meio pedagógica, para que as pessoas entendessem a importância da fé. E ela dizia assim: minha filha, eu não tenho nada para dar para os pobres, para os meus doentes amanhã de manhã. Isso um sábado à noite. Aí as meninas, moças: minha irmã Dulce, o que é que vai ser de nós? Não vai ter comida para esse povo todo. Ela: calma, que Santo Antônio vai ajudar. Vou rezar. E entrou na capela para rezar. Várias vezes, tem muitas testemunhas de casos semelhantes. Mas esse é bem emblemático, porque a comida que veio era especial. Então, ela foi lá para a capela e rezar, e daqui a pouco tocou o telefone e veio uma moça dizer: olha, tem uma senhora querendo falar com a senhora. Só que muita gente não sabe, mas pessoas da sociedade que estavam brigadas com o marido estava com a amante, ligavam para ela também. Então, além de acudir os pobres o dia inteiro, por volta de 8, 8h30, 9 horas da noite, recebia ligações que ela tinha que fazer um aconselhamento emocional e psicológico. Aí ela dizia: tem uma moça querendo falar com a senhora no telefone, uma senhora. Minha filha, diga que eu estou rezando. Mas ela está insistindo muito, irmã Dulce, disse que tem que ser agora. Aí ela levantou, foi lá: diga, minha filha, o que é? Ela disse: não, irmã, é que ela estava rezando para Santo Antônio. A minha filha ia casar agora na igreja de Santo Antônio da Barra, aqui perto da Barra, em Salvador. E o casamento foi desfeito, e está toda a comida está indo para a senhora, dá um caminhãozinho, um baú com todo o banquete, está indo agora para a senhora. Aí ela olhou para as moças e disse: você está vendo, minha filha,
que não se pode duvidar da fé nem de Santo Antônio. Aí, daqui a pouco, chegou o caminhãozinho baú. Só que o motorista tinha uma auréola aqui de calvície, e aí, quando o motorista foi embora, ela disse: vocês viram que foi Santo Antônio que veio dirigindo o carro? Então, ela era muito bem-humorada, todos se acabavam de rir, e ela, todo o tempo, ela passava colocando as pessoas nessa atitude pedagógica da fé. Eu passei muito tempo achando, viu, Fernando, você que conheceu isso de perto, passei muito tempo achando que Manduce veio aqui, a missão dela era ajudar pessoas. E eu descobri que não era só isso. A função de Manduce aqui era, até me perguntaram, o seu livro é de autoajuda? Eu falei, não, é de alterajuda. Ensina você a cuidar de outras pessoas. E Manduce veio nos ensinar a olhar o próximo. Então, muitos daquelas pessoas beneficiadas, muitas delas paupérrimas, ela fazia essa pessoa entender que se ela não tinha um dinheiro para dar para alguém, mas ela tinha um gesto. E muitas vezes alguém que chegou lá em péssimas condições, bastava melhorar, quando o hospital ainda era muito artesanal, muito mambembe, mas dizia: meu filho, você que está melhorzinho, ajude a carregar a maca para tirar um que está pior do que você que está saindo do carro. Então, ela fazia com que você entrasse nessa grande roda da solidariedade, essa roda que eu vejo aí como símbolo do Rotary, essa grande engrenagem de ajuda, essa engrenagem que move a sociedade. Ela entendia muito disso, entendia pela via espiritual e aplicava na prática aqui. Então, quando você falou agora de Antônio Carlos Magalhães, alguém perguntou a ela: irmã Dulce, qual o seu partido? Ela disse: meu partido é o povo. Então, ela era muito amiga de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães saiu do governo, o próximo era Nilo Coelho, que era inimigo dele. Ela se aproximava de Nilo Coelho para que ele desse o dinheiro, porque ela dizia: o que importa para mim é atender essas pessoas. Ela como se ela se servisse da política, sem permitir que a política se servisse dela. Então, cada uma das pessoas que chegavam ao poder, ela ia lá. Para vocês terem uma ideia, tem uma certa feita que um grande empresário contou isso, que ele esteve em Salvador, bastava ela saber que ele ia ficar no aeroporto durante 2 horas ou 3, esperando uma conexão, ela ia para lá para pedir dinheiro. Ela se aproximava dos mais ricos e se aproximava dos mais pobres. Ela buscava entender. E ela sabia também quais eram aquelas pessoas que não queriam nada da vida. Então, por exemplo, se ela pegava alguém na rua e ela dizia assim: o senhor é de onde? Aí eu vou dar um exemplo aí do Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Iguaçu. Então tá bom. Então cuidou da pessoa, depois: olha, eu vou arrumar uma coisa aqui, o senhor vai ser um camelô. Ela conseguiu com alguém, ou conseguiu um emprego, carteira assinada. Se ela visse que a pessoa não queria nada, queria apenas ficar por ali, ela dizia: meu filho, eu consegui já uma passagem, você vai voltar para Nova Iguaçu, viu? Porque você provou que você não quer nada. Então, não era uma agressividade, é como se ela tivesse a separação entre quando você é bom, mas você precisa gerir a vida de muita gente, você às vezes tem que tomar atitudes que nem sempre são bem entendidas. Mas ela fazia o tempo inteiro uma espécie de educação e de promoção do ser humano. Então, eu queria só dizer aqui 2 coisas. Uma é que o Rotary, recentemente, fez uma campanha, Rotary Clube da Bahia. Eu me senti na obrigação de contar isso. Liguei hoje para um ex-presidente que me contou o que aconteceu. Em 2016, foi lançado um projeto, que na época foi o maior projeto da família Rotária no Brasil, o maior projeto financeiro da Fundação Rotária no Brasil, de R$1 milhão, e foi construído num prazo de 2 anos, construído não fisicamente, mas foi montada a 11ª sala de cirurgia do Hospital Santo Antônio, com todos os equipamentos hospitalares. Eu fiquei muito encantado quando eu soube dessa história meses atrás, e eu decidi contar ela aqui para vocês também. Eu sei que vocês, como todos os rotarianos, estão sempre envolvidos nessa causa social de fazer o bem para a sociedade. Então, essa 11ª sala, a estimativa dela são de 1.000 cirurgias ano.
Então, é o maior hospital totalmente SUS do Brasil e, é importante dizer, porque isso é muito importante dizer, tudo que Irmã Dulce pegava, a coisa ganhava não só tamanho, mas qualidade. E ela costumava dizer aos jovens médicos, olha, vocês deem tudo o que vocês puderem dar aqui, que o nosso Senhor está vendo. E todos que saem daqui ficam muito bem financeiramente depois. E para os empresários que diziam, minha senhora, eu vou dar não sei quanto de dinheiro a fundo perdido, ela dizia, não, senhor, o senhor está fazendo um investimento. Aí perguntava, que investimento? O senhor está fazendo uma poupança no céu. Então, não esqueça disso, o senhor está fazendo a poupança no céu. Hoje, o Hospital Santo Antônio é o mais disputado hospital para residência médica entre os estudantes de medicina da Bahia, pela qualidade, pela excelência e porque todos os outros hospitais perguntam, você fez a residência onde? No Hospital Santo Antônio. Então, eu quero você, porque são médicos mais humanizados. E se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, até os seguranças do hospital, da instituição, do centro de memória e do santuário são muito educados. Então, é como se esse espírito do servir, esse espírito do carinho, da boa vontade para com o semelhante, está presente desde o mais ínfimo dos servidores do hospital. A gente vai contar muitas histórias novas que eu estou aqui me segurando para não contar, para não antecipar do livro, e devo dizer a vocês que esse livro aqui, Além da Fé, a Vida de Irmã Dulce, parte 1, conta como Irmã Dulce se tornou Irmã Dulce. Foi uma pesquisa de 7 anos, agora já estou no 8º ano, eu não vou demorar tanto tempo para fazer o segundo, pretendo lançar o segundo em 2022, então é um livro com muitas ilustrações, e eu tentei dizer aqui para vocês, fazer tudo o que eu não gosto nos outros, tentei não repetir o que eu não gosto nos outros livros. Por quê? Como a gente não tem muito tempo, muitas vezes vamos ler um livro e diz assim, eu olho e falo um capítulo de 40 páginas, gente, eu não vou conseguir, eu vou dormir antes, porque eu estou com sono. Eu dediquei, antes de dormir, o tempinho livre que eu tinha para ler o livro. Então, pensando nisso, são capítulos de 6 páginas, em média. Então, alguns têm 3, outros têm 7, mas a média são 6 páginas, justamente para tornar palatável, agradável e dinâmico a leitura, porque eu acredito que nós, brasileiros, temos a obrigação de adquirir, não, de consumir essa mensagem. Muito bem, Val. Tá Minha ótimo. última fala, quando vocês me permitirem na despedida, eu vou dizer, vou tentar responder o título, o que é que existe além da fé. Tá ótimo. Eu passo a palavra ao Luciano, se tem mais algum companheiro que queira fazer a pergunta ao nosso palestrante. Luciano? Opa, agora. Eu acho que não tem ninguém, não. Ninguém levantou a mão aí, nem no aplicativo. Então tá bom. Então, vamos lá. Nosso palestrante Valber, pode falar, então, essa sua última palavra do livro, né? O que está além da fé, para que você nos termine ilustrando uma palavra tão bonita como essa, que acho que a gente é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter, né? Ter fé, acreditar, desejar o bem, querer o bem e como nós do Rotary, né? Servir, que é o tão importante na vida para a gente sempre servir a quem está precisando. Por favor. Obrigado, gente. Eu termino esse livro com a imagem de Jesus aqui, o quadro Divina Misericórdia, e com um texto aqui do lado, que a Irmã Dulce ao lado de 2 crianças. E eu escolhi esse texto bem no início, lá atrás, eu escolhi a epígrafe de entrada e a epígrafe de saída do livro. A epígrafe de entrada do livro eu considero muito importante, porque fica claro para mim, que pesquisei a vida dela, que se tratava
de uma enviada de Jesus. E é do Evangelho de Mateus, diz assim: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em redenção de muitos. Mateus 20, versículo 28. Aí, durante a preparação do livro, eu fui descobrindo essa questão do 13, de como a vida dela estava dividida em ciclos de 13, e na hora final do livro, eu disse, olha, aquela epígrafe que eu gosto tanto, que é a carta de Paulo aos Coríntios, eu vou olhar a numeração dela para eu colocar no livro. E está lá escrito, capítulo 13, versículo 13. E essa frase, essa frase do apóstolo Paulo define o que é a proposta da nossa live, que está no título do livro Além da Fé. Paulo diz, abre aspas, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. O amor está além da fé, porque Deus não desampara nem aqueles que não têm fé. O amor de Deus está acima de tudo isso. Além da fé. Muito bem. Muito bacana, isso aí, bacana mesmo. Bom, posso dizer como faz para adquirir o livro? Isso, exatamente, é a pergunta que eu iria lhe fazer agora. O livro ainda não está em todas as livrarias, porque a gente está trabalhando com a distribuidora, mas eu estou achando que a coisa está um pouco lenta. E quem quiser adquirir esse livro, Além da Fé, procura o site alemdafé.com.br e vai receber em sua casa. Tá ótimo. Se quiser, aqui dentro, alemdafé.com.br. Tá. E aqui tem o nosso e-mail, valbercarvalho@gmail.com. Vou repetir, Valber com V, valbercarvalho@gmail.com. Se quiser com dedicatória, manda um e-mail para mim, valbercarvalho@gmail.com, e a gente manda o livro com a devida dedicatória. Mas é um prazer muito grande eu estar falando com vocês, e posso dar o meu número também? Por favor, o prefixo, né? Isso, 71 999 85 3111. 71 999 85 3111. Tá ótimo. Tá anotado aqui. Tá tudo certinho. É um prazer atender quem tiver interesse de conhecer profundamente essa alma de luz enviada por Jesus, por Maria, Nossa Senhora, para descer aqui no nosso país. Olha, muito, eu parabenizo pela sua palestra. Eu realmente acredito que quase todo brasileiro ouviu falar de Irmã Dulce, mas eu não sabia que tinha sido de uma forma tão, a passagem dela, né? De uma forma tão intensa, tão bonita, né? Meus parabéns, Valber, pela sua palestra, com a clareza, com a simplicidade que você nos passou essa história dela. Muito bacana. Tá? Você tem meus parabéns. Eu passo a você agora o nosso certificado, tá? Que você participou da nossa palestra, é um certificado que nós damos a todos os palestrantes, né? Que passaram aqui pelo nosso clube, que muito nos honra a sua participação aqui conosco, né? Com certeza, eu, pelo menos da minha parte, depois eu vou ligar para você para comprar esse livro, que eu acho muito bonito, né? No ideal de servir, do amor. Obrigado, hein? Nada, isso aí, nós é que agradecemos aqui a sua presença, a sua palestra, uma palestra tão bonita, tão humanizada. E nos dias de hoje a gente está precisando disso, está precisando muito disso mesmo, de se integrar as pessoas que mais necessitam, ajudar de uma certa forma, e acho que assim a gente consegue construir uma sociedade melhor. Não é isso? Muito obrigado a vocês. Tá bom? Marcos, só uma coisa, ela descobriu que o amor verdadeiro ensinado por Jesus ama prioritariamente aqueles que ninguém quer amar. Exatamente, eu concordo.
Concordo mesmo. Muito bonito, muito esclarecedor. Meus parabéns. Tá? Eu me sinto assim muito gratificado pela sua ilustração. Tá? Eu passo agora a palavra ao meu diretor de protocolo, Luciano Lunardelli. Obrigado, presidente Marcos Araújo. Tivemos uma noite brilhante aí, com muita satisfação. Agradecemos aí em nome de todos os companheiros e companheiras, visitantes, rotarianos que prestigiaram essa reunião. Ela realmente foi bastante interessante. Eu tive a oportunidade de morar 1 ano em Salvador e não sabia quase nada sobre o que você falou. Muito bacana. Agradecer a presença, então, de todos os companheiros e companheiras e gostaria de nominar os nossos visitantes e convidados dessa noite. Evelyn Góes, Genidalva Cardoso, Andréa Góes, Edmilson Pinho, a Elizabeth Marinho, Cláudio Dantas, Grace Marta, Anazion, Maria Isabel Araújo, José Carvalho, Ludmila Milito, Ana Maria, o José Maria Galende, do Rotary Clube da Bahia, a Paula Ferreira, Aglaé, Nazaré, Alice e Márcio Sorezini. Eu posso ter deixado de mencionar algum nome por não ter identificado 2 ou 3 telefones aqui que estavam sem o nome. Então, uma boa noite a todos, um bom descanso e que outras palestras desse tema e dessa grandeza, nosso presidente e nossos companheiros Fernando Vieira e Robert, que convidam vários palestrantes, então acho que foi sensacional. Parabéns a todos, agradecemos também a presença da Carla Calado e devolvo a palavra ao nosso presidente. Para o encerramento. Obrigado, companheiro Luciano. Só vou fazer que ela acabou de dar boa noite, espero que ela ainda esteja ouvindo. Agradecer a nossa sempre participante, Ludmila Milito, por ter cedido seu espaço, tá, Ludmila, para guardar as bicicletas, no qual a gente vai fazer a doação posteriormente. Muito obrigado, Ludmila, pela sua participação, pela sua dedicação, está sempre nos prestigiando aqui com a sua presença nas nossas palestras, tá bom? Pois cheguei um pouco atrasada, exatamente pelo mesmo motivo do Fernando, que foi trânsito, chuva, enfim, caos, né? Tá certo. Mas estão guardadas aqui e, na verdade, sou eu que agradeço a vocês, ao Monjardim, ao Robert, enfim, ao Luciano, que foi o primeiro contato. Muito obrigada mesmo. Não, quem agradece somos nós. É sempre com seu carinho a sua presença, viu? Companheiros, uma boa noite aos companheiros, às companheiras que aqui estiveram hoje. Foi uma reunião ótima, um palestrante tão ilustre, tão simpático, tão esclarecedor de um ser humano que teve a passagem aqui entre nós, que ajudou tantas pessoas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e um bom descanso a todos, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus. Boa